seja muito bem-vindo. Convide também pessoas para estarem participando conosco desse estudo bíblico. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, então, o amor. É o tema desse estudo que nós iremos iniciar a partir desse momento. Glórias a Deus. Mais uma vez, então, eu te peço, convide pessoas para estarem meditando conosco nesse estudo, né? Compartilhe o link desse estudo para que mais pessoas possam estar unidos conosco, aprendendo a palavra de Deus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Aleluia. Iniciando o estudo, o amor, ele é o vínculo da perfeição, porque ele é o que nos une a Deus. Glórias a Deus. Em Colossenses fala dessa forma, né? E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Glórias a Deus. Aleluia. Porque o amor, ele é uma das evidências do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E quando o apóstolo Paulo começou a falar sobre esse tema, né, o fruto do Espírito, ele começou falando do amor. Foi o primeiro fruto que ele falou. Glórias a Deus. Por quê? Porque o amor, ele precede tudo. Paulo, ele falou de outros frutos do Espírito, como o gozo, a alegria. Ele falou sobre a paz, ele falou sobre a longanimidade, ele falou sobre a benignidade, sobre a bondade, sobre a mansidão, sobre o domínio próprio. Mas tudo isso precisa do amor para que aconteça. Quando nós temos amor, nós temos alegria, nós temos paz, nós somos pacientes, somos benignos. Amém? Então, o amor, ele é o que nos vincula a Deus. Amém? O amor nos vincula a Deus. Porque o amor é a própria natureza de Deus. O amor é a natureza de Deus. E se nós nascemos dele, de Deus, precisamos então compartilhar da sua natureza, da natureza de Deus, que é o amor. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Mas aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então nós vimos aqui que é necessário que nós tenhamos, que nós compartilhemos dessa natureza de Deus, porque Deus é amor. Nós também temos que ter o amor em nós. Glórias a Deus, glórias a Deus. Nós vimos que o amor, ele nos vincula a Deus. O amor, ele é o fundamento de todos os atos que agradam a Deus. Amém? Glória a Deus. Mas Jesus, ele falou lá em Mateus, no capítulo 24 e no versículo 12, que nos últimos dias nós veríamos acontecer que se multiplicaria a iniquidade, e com isso o amor iria se esfriar. Jesus falou assim, Mateus 24, 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nós vemos isso acontecendo nos dias atuais. Nós vemos isso acontecendo. Nós vemos nos nossos dias o aumento dessa iniquidade a que Jesus se referiu, porque nós vemos falta de respeito, nós vemos rebeldia contra Deus, nós vemos o abandono dos princípios morais, coisas que antes envergonhavam as pessoas tinham vergonha até mesmo de falar. Hoje elas cometem
sem se envergonhar. Coisas como fornicação, como adultério, uso de drogas, libertinagem sexual, tudo isso é admitido hoje em dia sem culpa. Nós vemos que hoje nós estamos vivendo como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Jesus, ele chegou a falar sobre isso, né? Que assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. E Jesus, ele disse, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia uma vida normal, fazendo todas as coisas erradas, mas uma vida normal, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Até o dia que se cumpriu o que Deus falou que aconteceria. E nós vemos lá em Gênesis, né, o que estava acontecendo naquela época de Noé. Gênesis 6, versículo 5, nós vamos ver como estava o mundo naquela época. E também vamos ver como estava o mundo nos tempos de Ló, em Gênesis 18 e 20. Vejam só o que diz a palavra de Deus. Gênesis 6, 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Então nós vemos no tempo de Noé que os pensamentos dos homens eram ocupados apenas com coisas más. A maldade se multiplicou sobre a terra. Por isso Deus entrou com o juízo. Glórias a Deus. E veio o dilúvio. E como era no tempo de Ló? Gênesis 18, 20. Disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E Deus viu as coisas horríveis que aconteceu naquela época de Ló. Deus viu o que aconteceu, aleluia, naquela época de Ló. Assim como na época de Noé, também acontecia coisas que entristeceram a Deus no tempo de Ló. E Jesus, ele disse que assim como foi no tempo de Noé, também foi no tempo de Ló. As pessoas estavam vivendo as suas vidas normalmente, né? Até que Deus fez cair dos céus fogo e enxofre e acabou com aquelas duas cidades. Glórias a Deus. Então, nós precisamos ser luz em meio às trevas. Precisamos ser luz em meio às trevas. Em Filipenses 2,15, nós lemos: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Glórias a Deus. Paulo estava então falando para a sua igreja de Filipos que era necessário que eles fossem irrepreensíveis e sinceros. Aleluia. Exemplo em meio a uma geração pervertida e corrupta. Eles tinham que ser luz em meio às trevas. É isso o que Paulo estava dizendo. Glórias a Deus. Da mesma forma, nós precisamos ser luz em meio às trevas. Glórias a Deus. E como faremos isso? Através do amor. Através do amor. Glória a Deus. Então, nós vamos então começar a meditar nesse amor, que foi muito bem definido por Paulo. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, e os versículos 1 a 7, Paulo, ele definiu de uma forma muito clara, inspirado pelo Espírito Santo, o amor. Paulo definiu muito bem, inspirado pelo Espírito Santo. Vamos meditar então no que Paulo disse na sua carta
aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, do versículo 1 ao 7, para entendermos sobre o amor. Glórias a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, Paulo disse assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Olha só, glórias a Deus. Paulo estava afirmando que ainda que ele tivesse o dom de falar qualquer idioma que há em toda a terra, sem jamais ter aprendido. Olha que coisa maravilhosa. Você imaginou você falar um idioma de um país estranho, um país estrangeiro, que você nunca esteve lá, e você falar de forma que aquelas pessoas daquele país entendem o que você está falando? Olha que coisa maravilhosa. Imagina você começar a falar em alemão. Você nunca esteve na Alemanha, não tem nem ideia de uma palavra em alemão. Mas você começa a falar em alemão. E existe alguém que está perto de você, que é da Alemanha, e ele entende tudo aquilo que você está falando. Isso acontece? É o dom de línguas. Glórias a Deus. Deus pode dar esse dom. Nós vimos isso acontecer em Atos, quando eles estavam ali reunidos e Deus fez cair sobre eles línguas como de fogo repartidas, e eles começaram a falar em outro idioma. Glórias a Deus. E as pessoas que estavam ali, ouvindo eles, falaram: mas esses não são judeus? Como é que eles estão falando no nosso idioma e nós estamos entendendo o que eles estão falando? Glórias a Deus. Imagina então esse dom. Paulo estava falando: ainda que eu tivesse esse dom de falar qualquer idioma que há sobre a terra sem jamais ter aprendido, ainda que eu tivesse o dom de falar na língua que os anjos de Deus falam nos céus. Glórias a Deus. Aleluia. Outra coisa maravilhosa, falar em línguas estranhas a qualquer ser humano. Falar uma língua que ninguém nessa face da terra vai conseguir entender, porque é a língua com que os anjos falam com Deus. Aleluia. Isso também é um dom que Deus pode conceder, o dom de falar em línguas estranhas. Aleluia. E ninguém vai entender, somente Deus vai entender aquilo que está sendo falado. E aquelas pessoas a quem Deus conceder o dom de interpretar. Isso é uma maravilha. Glórias a Deus. Ele estava dizendo, ainda que isso tivesse essa capacidade de falar a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tivesse amor, isso seria como um metal que soa ou como o sino que tine. Paulo estava dizendo que isso seria a mesma coisa, por exemplo, de um som de um sino. Imagina o som de um sino. Pode ser até bonito, mas o que isso representa? Nada, só barulho. A não ser que aquele sino signifique algo, tenha um propósito. Aí as pessoas vão entender por que aquele sino está tocando. Mas se não, é apenas barulho. Paulo estava dizendo isso para a sua igreja de Coríntios, porque havia uma manifestação naquela igreja de Coríntios de que quanto mais se falasse em línguas, mais mostrava espiritualidade. E eles então começavam a falar em línguas a todo tempo, a toda hora, para mostrar espiritualidade, para se sobressair sobre os demais irmãos. Ou seja, o falar em línguas era um sentimento de vaidade, não era por amor que eles estavam falando em línguas. E nós vemos que o dom de falar em línguas é uma manifestação da presença do Espírito Santo em nós. Isso deve ocorrer de forma natural, pela nossa intensa comunhão com Deus. Vamos ver o que Paulo diz em 1 Coríntios 14, versículo 2. Pois
Quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia. Então esse dom de falar em línguas, ele é maravilhoso, mas é algo que tem que fluir de forma natural. Glórias a Deus. É algo que tem que transbordar em você pela sua necessidade de estar na presença de Deus. Você começa a sentir a presença de Deus, aleluia, e aquilo surge naturalmente. Daqui a pouco você está falando em línguas, aleluia, se comunicando, que uma coisa que Deus vai entender, e Ele vai entender. Glórias a Deus, que coisa maravilhosa. Mas tem que ser movido pelo amor, pelo teu amor a Deus, pela tua necessidade de comunhão com Deus, seja numa ministração da palavra, seja numa oração, seja em qualquer momento do dia, você sente a presença de Deus forte e de repente você está falando em línguas, falando com Deus. Isso é maravilhoso. Glórias a Deus. Mas sem amor é só barulho. É o que Paulo estava dizendo. Glória a Deus, glória a Deus. E em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2, Paulo ainda diz assim: e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Glória a Deus. Aleluia. Paulo continua falando ainda dos dons. Dom de profecia, dom de ciência, dom da fé. Ele continua falando de dons. Glórias a Deus. Falando que ainda que tivesse dons maravilhosos, dom de profetizar, dom de conhecer todo o mistério e toda a ciência, mas sem o amor, isso não teria nenhum propósito, nenhum sentido. Glória a Deus. Não valeria absolutamente nada. Entenda isso. Todos os dons, eles são importantes para fazer a obra. Todos os dons são importantes para fazer a obra. São dons que Deus nos deu para nos revestir de autoridade e de poder para fazer a sua obra. Aleluia. Mas embora todos os dons sejam importantes para fazer a obra com mais autoridade, eu digo para você que é possível fazer a obra de Deus sem muitos desses dons. Você pode fazer a obra de Deus sem o dom de profetizar. Você pode fazer a obra de Deus sem o dom da ciência, do conhecimento de todas as coisas. Você pode fazer a obra de Deus sem vários desses dons, mas você não vai conseguir fazer a obra de Deus sem o amor. Você não vai conseguir sem o amor. Porque o amor, ele é essencial para a vida cristã. O amor é 100% essencial para a vida cristã. Por quê? Porque Deus é amor. Aleluia. Nós lemos lá em 1 João 4,8 que Deus é amor. Glórias a Deus. Então aquele que não ama, ele não conhece a Deus. E aquele que não ama, ele não vai estar revestido de poder e autoridade para fazer a obra de Deus. É necessário que haja o amor. Glórias a Deus, glórias a Deus. Por mais que você tenha capacidade em outras áreas, sem o amor, você não vai conseguir fazer a obra de Deus. Veja só o que Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 9, e o versículo 22. Ele diz assim: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns.
Glórias a Deus. Aleluia. Sabe, Paulo estava dizendo que ele não se vangloriava. Pelo contrário, ele procurava, diante das pessoas para que ele queria ganhar para Jesus, se aproximar delas da forma como elas eram. Aleluia. Ele fala assim, olha, eu me fiz como os judeus para ganhar os judeus. Aqueles que estavam debaixo da lei, vivendo ainda debaixo da lei, eu fiz como se estivesse também debaixo da lei, porque eu queria me aproximar deles para ganhá-los. Glórias a Deus. Aleluia. Ele não chegou com arrogância diante dos judeus, falando, olha aqui, vocês estão vivendo num tempo que não existe mais, porque não é mais assim como vocês estão fazendo. Deus enviou Jesus e nós não estamos mais debaixo da lei. Não, ele não entrou em contenda. Ele não se fez superior. Pelo contrário, ele se fez igual a eles para ganhá-los. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Da mesma forma como nós estamos lendo aqui, eles, para se aproximar daqueles fracos, eles também se fez como se fosse para ganhar eles para Jesus. Glórias a Deus. Isto é, então, feito pelo amor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Por mais que Deus te capacite, aleluia, seja humilde e chegue para as pessoas de uma forma que elas possam te receber e você possa ganhá-los para Jesus, para Deus. Aleluia. Através do amor. Isso é feito através do amor. Glórias a Deus. Próximo versículo de 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 e o versículo 3. Paulo diz assim: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Glórias a Deus. Aleluia. Agora, Paulo não está mais falando dos dons, né? Ele agora fala de uma forma que a pessoa, ela pode aparentar bondade, né? Uma pessoa, ela pode doar tudo o que ela possui, como Paulo disse aqui. Ela pode até entregar o seu corpo para ser queimado, mas se ela não tem amor, isso não vai trazer nada para ela. Glórias a Deus. Eu posso aqui dar um exemplo. Existem pessoas que não são pessoas do bem. Existem pessoas, por exemplo, dá um exemplo, traficantes, que eles podem até fazer algo parecendo que é bom para uma comunidade onde eles estão inseridos, para convencê-los a aceitar eles ali no meio deles, né? Eles podem até, aparentemente, parece que estão fazendo bem, mas não estão fazendo bem, porque eles não têm o amor. Eles não são movidos pelo amor, eles são movidos pelo interesse. Existem falsas religiões que aparentemente fazem coisas que são boas, né? Fazem obras de caridade, mas não são movidos pelo amor. São movidos por outros sentimentos que eles têm, mas não movidos pelo amor. Paulo estava dizendo, ainda que uma pessoa faça coisas que aparentem piedade, bondade, elas têm que fazer se for movidas pelo amor. Se não for pelo amor, de nada isso vai aproveitar. É isso que Paulo está dizendo. Glórias a Deus. Aleluia. Está falando então de ações externas que podem criar aparência de bondade, de piedade, mas sem amor não tem nenhum proveito. Glórias a Deus. E Paulo fala isso com propriedade, porque Paulo passou por situações muito difíceis. Glórias a Deus.
Paulo passou por situações que muitas pessoas até desanimariam de prosseguir na obra, mas ele não desistiu. Por quê? Porque tudo aquilo que ele fazia era movido pelo amor. Então ele prosseguia, não importa o que acontecesse. Vamos ver o que Paulo disse em 2 Coríntios 11, 26. Olha só, Paulo falando sobre as suas experiências. Ele diz: em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Olha quanta coisa Paulo passou. Quantas coisas Paulo passou. Aleluia, glórias a Deus. Então nós vemos Paulo dizendo que ele passou por todas essas coisas. Aleluia, louvado seja Deus. Mas nada disso fez ele desistir da sua obra, da sua missão. Por quê? Porque ele era movido pelo amor. Ele era movido pelo amor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E Paulo, então, ele sabia que mesmo tendo feito todas essas coisas, se não fosse pelo amor, isso não teria nenhum proveito. Glórias a Deus. Isso não importaria se não fosse movido pelo amor. Glórias a Deus. E olha o que Paulo falou também em 1 Coríntios 9,16. Ele disse assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Olha só o que Paulo falou. Ele falou que ele fez tudo isso por amor. E ele fez tudo isso com alegria, passando por todas essas situações aí. Aleluia, aleluia. E ele diz que ele fez isso sem nenhum tipo de problema, porque ele estava fazendo algo que Deus determinou. E ai dele se ele não fizesse. Olha só, ele reconhecendo, aleluia, a necessidade que ele tinha de fazer a obra, não importa o que acontecesse. Glórias a Deus. E tudo isso movido pelo amor. Aleluia. Oh, Deus santo e verdadeiro. Glórias a Deus. Aleluia. Em 1 Coríntios 13, versículo 4, Paulo fala ainda sobre o amor, né? E ele fala, primeiramente, o amor é paciente. O amor é paciente. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Porque o amor, ele entende que a gente precisa amar independente de qualquer situação. Então ele é paciente para suportar as situações que venham. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos ver o que diz Tiago, capítulo 5 e versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Glórias a Deus. Aleluia. Aqui, Tiago estava falando da necessidade de sermos pacientes. Pacientes assim como o lavrador. O lavrador, quando ele planta, ele sabe que ele não vai colher de imediato. Ele sabe que existe todo um processo até a colheita. Glórias a Deus. E ele sabe esperar com paciência para que venha a chuva temporã, que é as primeiras chuvas, né? A chuva precoce, a chuva do outono, aquela que vem regar a terra. Glórias a Deus. E até a chuva serôdia, que é aquela chuva da primavera, aquela chuva mais tardia, aquela chuva que já está preparando para a colheita. Glórias a Deus. Então ele sabe que é necessário ter paciência. E ele continua falando
no versículo 8, ele diz: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Glórias a Deus, glórias a Deus. Sejamos então pacientes. Quem ama é paciente. Quem ama tem paciência. Aleluia, glórias a Deus. Além de paciente, o amor é bondoso. Aleluia, glórias a Deus. O amor é bondoso. Vamos ver o que disse o Senhor Jesus em Mateus capítulo 12 e o versículo 35. Jesus disse assim: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Glórias a Deus. Aleluia. Quando nós temos o amor, esse amor de Deus, o nosso coração vai estar cheio de coisas boas. E é de lá que nós vamos tirar o bom tesouro. Glórias a Deus. Aleluia. O amor, ele é bondoso. Então, como povo escolhido de Deus, santo e amado, nós temos que nos revestir da bondade de Deus. Glórias a Deus. Deus é bom. Nós também precisamos ser bondosos. Amém, igreja? O amor é bondoso. Outra característica do amor: o amor não inveja. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Vamos ver o que disse Tiago, capítulo 3, versículo 16. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, sentimento de divisão, ali há confusão e toda espécie de coisas ruins. Glórias a Deus. Aleluia. Então, onde há inveja, onde há esse espírito de divisão, vai ter o quê? Perturbação. É isso que está dizendo. Aleluia. Glórias a Deus. Então, quem ama não pode ter sentimento de inveja. Não pode ter sentimento de inveja. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Outra característica de quem ama não se vangloria, não conta vantagem, não se acha mais do que outras pessoas. Não se vangloria. Glórias a Deus. Olha o que disse Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Glórias seja dado ao nome do Senhor. Glória seja dada a Deus. Então nós temos que ser humildes. Aleluia. Deus nos escolheu para nos usar na humildade. Quem ama não pode ser pessoa presunçosa, pessoa prepotente, pessoa que quer ser mais do que outras pessoas, que quer se vangloriar. Não pode. E também o amor não se orgulha. Quem ama não se orgulha, não é orgulhoso. Não é orgulhoso. Glórias a Deus. Vamos ver o que disse também Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 6. Paulo disse assim: irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor de vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Glórias a Deus, glórias a Deus. Aleluia. Então Paulo aqui estava dizendo para a sua igreja de Coríntios que ninguém tenha orgulho, né, em si. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar outra pessoa. Glórias a Deus. Nesse mesmo capítulo 4, e nos versículos seguintes, Paulo ainda fala assim, olha: quem é que fez você superior aos outros? Olha o que Paulo falou. Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo que você tem? Então por que
você ficar todo orgulhoso, como se o que você tem não tivesse sido dado por Deus. Olha como Paulo repreendeu, né? Então, quem ama não pode ser orgulhoso. Glória a Deus, aleluia. Então, algumas das características de quem ama, que está em 1 Coríntios 13:4 e em 1 Coríntios 13:5, Paulo continua falando de características de quem ama. Quem ama não maltrata. Quem ama não maltrata. Olha como Jesus nos ensinou em Mateus 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Olha o ensinamento de Jesus. Amai os vossos inimigos. Aleluia. Fale bem daqueles que falam mal de você. Faça bem para aquelas pessoas que te odeiam. Ore pelas pessoas que te maltratam e te perseguem. Se você fizer assim, você estará fazendo o que Jesus nos ensinou e a forma como ele procedeu. E você vai ser então filho legítimo do vosso Pai que está nos céus. Aleluia! Oh, glórias a Deus. Jesus ele continuou falando nesse capítulo de Mateus. Ele fala que Deus ele fez com que o sol se levante sobre maus e bons. Deus não fez distinção. Deus fez com que a chuva desça sobre justos e sobre injustos. E ele continua falando, porque se você amar só aqueles que te amam, que galardão você vai ter? Se você cumprimentar só aqueles que te cumprimentam, só os teus irmãos, o que você está fazendo demais? Qualquer pessoa é capaz de fazer isso. Mas você é diferente. Glória a Deus. Aleluia! Você é filho de Deus, filho do vosso Pai que está nos céus. E Jesus te ensinou desta forma que você deve fazer: amar. Glórias a Deus. Amar. Aleluia. Glórias a Deus. É o que nós temos que fazer. Então, quem ama, não maltrata. Outra característica de quem ama, não procura os seus próprios interesses. Olha como Paulo disse, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 24. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Paulo estava dizendo, considere as outras pessoas acima de você. Não coloque você em primeiro lugar. Glórias a Deus. Não seja egoísta. Não pense só em você. Pense primeiro naquela outra pessoa. É isso que ele está falando, ensinando. Glória a Deus. Quem ama não fica procurando apenas os seus interesses. Ele também se preocupa com as outras pessoas. E até mais, aleluia, do que com ele próprio. Amém? Glórias a Deus. Outra característica do amor, quem ama não se ira facilmente. Glória a Deus. Tiago, no capítulo 1, versículo 19, ele fala assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Glória a Deus. Aleluia. Deus Santo e Poderoso. Então nós temos que ser assim. Pronto para ouvir, tardio para falar. Não fale sem pensar antes. E tardio para se irar. Não se ire facilmente. Glória a Deus. Tiago ele também nos ensina que nós podemos até nos irar, mas não pecar. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, se você se irar com alguém, antes daquele dia terminar, antes que o sol se ponha,
procure fazer as pazes com aquela pessoa. Não guarde ira no teu coração. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Glória a Deus, glória a Deus. Então, o amor não se ira facilmente. Outra coisa, o amor não guarda rancor. Quem ama não guarda rancor. Aleluia. Olha o que fala a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 17 e o versículo 9. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Glórias a Deus. Em outras palavras, né? Aquele que perdoa uma ofensa, ele está mostrando que ele tem amor. Mas aquele que fica remoendo, relembrando aquele assunto, ele vai acabar estragando a amizade. É isso que está falando aqui nessa palavra. Glórias a Deus. Então não podemos guardar rancor em nosso coração. Quem ama, não guarda rancor. Amém? Glórias a Deus. Capítulo 13, versículo 5, nós lemos. Vamos ver agora o capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 6, que diz assim: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Aleluia. O amor, ele não se alegra com a injustiça. Aleluia. Glória a Deus. Existe uma passagem em Tito, no capítulo 1 e no versículo 10, onde Paulo está falando para ele que havia muitos desordeiros em Creta e muitos que estavam enganando o povo. E Paulo disse que principalmente os judeus, os da circuncisão, estavam agindo assim. Um desses chegou a dizer que o povo de Creta era mentiroso, era preguiçoso, sabe, fazendo coisas que não era correto. E Paulo então disse para Tito para que ele fosse até lá para colocar uma ordem naquela situação, né? Quem ama não vai se alegrar com situações de injustiça. Quem ama não se alegra com a injustiça. Aleluia. E Paulo então pediu para que Tito fosse até lá, conversasse com aquelas pessoas, resolvesse aquela situação, não permitisse mais aquela situação perdurar, né? Quem ama não vai se conformar com uma situação de injustiça, mas vai se alegrar com a verdade. Glória a Deus. Quem ama se alegra com a verdade. Olha só o que diz a palavra de Deus em 3 João, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade, e não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Glórias a Deus. Aleluia. João estava dizendo que ele estava alegre. Glórias a Deus. Por quê? Porque ele soube do testemunho de que aqueles filhos dele na fé, aqueles que ele iniciou, né, os ensinamentos da fé cristã, estavam andando na verdade. Então, ele estava alegre. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, quem ama se alegra com uma situação assim. Se alegra com a verdade. Glória a Deus. Aleluia. Quem ama está sempre na verdade. Sempre na verdade. Aleluia. Outra característica, né? Que está em 1 Coríntios, agora no versículo 7, capítulo 13 e versículo 7, onde Paulo diz que quem ama
tudo sofre. Louvado seja Deus. E Paulo, ele deu testemunha de que ele passou por situações. Nós já lemos situações difíceis que Paulo atravessou, mas ele disse lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10, Paulo falou: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Aleluia. Paulo estava dizendo que nada daquilo que ele passou por prisões, perigos de morte, açoites, naufrágios, mas tudo isso ele fez por amor dos escolhidos, para que eles também alcançassem a salvação. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então, quando nós temos esse amor, nada nos impede de fazer a obra e a vontade de Deus. Nada nos impede de fazer a obra e a vontade de Deus. De repente você vai ter uma pessoa para falar para ela da palavra de Deus. Aquela pessoa está num dia mau, num dia ruim, e ela te maltrata. Nem por isso você vai entristecer o teu coração a ponto de não retornar a ela. Não. Você vai esperar um outro momento e vai voltar lá novamente com amor e falar novamente da palavra de Deus para ela. Glórias a Deus. Você não vai deixar que nada venha afastar a missão que Deus colocou nas tuas mãos, assim como Paulo fez, né? Amém? Quem ama, tudo sofre, e quem ama, tudo crê. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 13, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. Como é bom a gente ter experiência de fé. Aleluia, conosco. Como é bom a gente ver as coisas que Deus faz nas nossas vidas, aleluia, e passar isso adiante, dar o nosso testemunho, testemunho de mudança que Deus fez em nossas vidas, testemunho de bênçãos que nós temos recebido. Isso vai edificar a fé de outras pessoas que estão te ouvindo. Glórias a Deus. Isso vai fortalecer a fé de outras pessoas que estão te ouvindo. Aleluia. Glórias a Deus. Que você tenha essa fé a ponto de passar para as pessoas tudo aquilo que Deus já tem realizado na tua vida, para que elas possam crer, para que elas também entendam que o que Deus fez na tua vida, Ele também pode fazer na vida delas. Glória a Deus. Quem ama, tudo crê. Confia no Senhor em qualquer situação. Aleluia. Quem ama, tudo espera. Aleluia. Oh, Deus Santo e Poderoso. É bom esperarmos coisas boas, né? Mas nós também temos que estar preparados para recebermos coisas que não são tão boas. E ainda assim, permanecermos no amor. Olha o que diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 5. Porque, mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates e temores por dentro. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Então nós vemos que Paulo, ele foi fazer a obra, ele foi até a Macedônia. E ele diz que quando ele chegou lá, ele encontrou situações de tribulação. Aleluia. De pessoas querendo impedir que eles fizessem a obra deles, né? E até os de dentro dando situação de problema para que ele viesse a resolver. Glórias a Deus. Então o amor, ele não espera receber ou ser amado primeiro, né? Quem ama não espera receber ou ser amado primeiro. Não espera atitudes das outras pessoas que venham a beneficiá-lo.
Ele não espera declarações ou qualquer tipo de ação que prove o amor daquela pessoa por ela. Não, ele não espera nada disso. Ele simplesmente ama sem esperar nenhuma atitude de quem está recebendo o seu amor. É como se ele tomasse a iniciativa de amar. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. Quem ama, tudo espera. Aleluia. Outra característica de quem ama é que tudo suporta. Quem ama, tudo suporta. Oh, glórias a Deus. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 4 e versículo 8. Diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Aleluia! Glória a Deus. O amor tudo suporta. Que tenhamos amor intenso uns para com os outros. Que não seja qualquer coisa que a outra pessoa faça que vai fazer com que nós não tenhamos mais amor por ela. Aqui diz que o amor cobre uma multidão de pecados. O amor pode suportar qualquer coisa. O amor pode suportar a pobreza. O amor pode suportar a doença. O amor pode suportar dificuldades. O amor pode suportar defeitos. O amor pode suportar diferenças. O amor tudo suporta. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então nós vemos nesses versículos, 1 Coríntios, do capítulo 13, do versículo 3 ao 7, várias características do amor que nós precisamos ter. O amor de Deus que Ele já derramou em nós. Glórias a Deus. Na conclusão desse estudo, nós temos aqui então a seguinte mensagem. Aleluia. Que está em 1 João, capítulo 3 e o versículo 18, que diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Glória a Deus. Que amemos verdadeiramente, não apenas por palavra. Não apenas falar, eu te amo, apenas por palavra. Não, demonstremos esse amor. Glórias a Deus. Aleluia. Nas nossas obras, nossas atitudes. Glórias a Deus. Nós vemos nesse estudo que qualquer coisa que nós fazemos, se não for definida por amor, é completamente inútil. Nós vemos nesse estudo que nós podemos falar, nós podemos ensinar, nós podemos argumentar, nós podemos debater, podemos até apoiar uma verdade, manter padrões de comportamento. Nós podemos dizer várias coisas, mas se nós não estivermos fazendo isso com amor, o motivo está errado. O motivo está incorreto. E nossos esforços não vão ter sentido algum. Sem amor, até os atos de autossacrifício, como nós já vimos no estudo, mais impressionantes, não vão significar nada. Sem amor, cada obra que a pessoa fizer pode até parecer boa, mas não será. Glórias a Deus. Porque não foi baseada no amor. Aleluia. Glórias a Deus. O amor, ele nunca passará. Aleluia. O amor, ele tem que ser a parte central da nossa vida. O amor é um dos atributos de Deus. Nós lemos no início, Deus é amor. Deus é amor. A gente pode dizer que o amor é o atributo definitivo de Deus. Define Deus. O amor de Deus, ele nunca passará. E nós, como seus filhos, precisamos também ter esse amor. Que esse amor também nunca passe de nós. Glórias a Deus. Amém? Que Deus nos ajude então a amar verdadeiramente, assim como Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Deus nos amou primeiro. Que nós amemos. Assim como está dizendo aqui nessa conclusão. Não apenas de palavras,
mas por obra e em verdade. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E eu quero então agradecer a todos vocês que acompanharam esse estudo. Espero que Deus tenha falado tremendamente ao coração de todos e que possamos então estarmos firmados no amor de Deus. Que o amor de Deus que Ele já derramou sobre nós, derramou em nós, sempre prevaleça nas nossas vidas. Amém, igreja? Então vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, nós queremos Te agradecer, Pai, pelo estudo da Tua Palavra que o Senhor nos proporcionou nesta noite, para nossa reflexão sobre o Teu amor. O amor que o Senhor Jesus ensinou quando esteve entre nós. O amor que está revelado na Tua Palavra. O amor que o Senhor derramou em nós e que precisa prevalecer em nossas vidas, Senhor. Deus nos ajuda, Senhor, a estarmos manifestando esse amor, Senhor, em tudo. Nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Tudo que nós fizermos esteja com base no amor, Pai. Porque nós vimos hoje na Tua Palavra dizendo que aquele que não ama não Te conhece. E nós queremos Te conhecer, nós queremos viver o Teu amor em nós. Senhor, abençoa, Pai, a todos que acompanharam essa ministração, abençoa o lar de todos, nos fortalece, nos dá graça e abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos lares. Senhor, a Tua graça esteja sobre todos nós. E assim nós Te louvamos e nós Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém? Graças a Deus.